Olá, minha irmã! Olá, meu irmão! Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Espiritismo na Real. O assunto de hoje é atualíssimo. E sempre que eu me encontro em situações sociais que as pessoas sabem ou ficam sabendo que eu sou espírita, essa pergunta aparece. Da mesma forma acontece nas salas de aula. Os alunos perguntam recorrentemente qual é a visão espírita a respeito do uso de tatuagem. De tanto que me perguntam isso, eu achei interessante trazer esse tema para o nosso podcast. Então, vamos falar a esse respeito. Eu quero primeiro fazer uma pequena contextualização da história da tatuagem ao longo do desenvolvimento humano. Então, o primeiro registro oficial que se tem a respeito do uso de tatuagem, ele data de 3.100 anos antes de Cristo, em que foi encontrado um fóssil humano com tatuagens. E as tatuagens, elas estavam distribuídas ao longo do corpo em cada ponto conhecido como meridiano dentro da técnica de acupuntura. Então isso nos faz chegar à conclusão de que aquelas tatuagens foram feitas para promover a saúde. Olha só que interessante. 3.100 anos antes de Cristo já havia tatuagem. No Egito Antigo, as mulheres que faziam parte do harém do faraó eram tatuadas também, para receber a marca de propriedade do faraó. Isso já remonta àquela ideia de mulher como objeto, de mulher como propriedade, da qual se pode dispor como quiser. Ai, que bom que nós caminhamos um pouquinho e mudamos essa realidade. Também no Egito, as grávidas tinham o hábito de se tatuar quando estavam perto de dar à luz. Elas tinham o peito tatuado, o abdômen e a região interna das coxas. E o objetivo com essas tatuagens era pedir a proteção dos deuses para que corresse tudo bem no parto, para que a mãe e o bebê ficassem bem. No Império Romano, os escravos, os condenados e os criminosos eram tatuados. Isso para deixar bem claro qual era a condição deles. Então, se você visse algum tatuado pelas ruas de Roma, já podia saber que tinha ali um estigma. Mas, com o passar do tempo, os generais romanos acharam por bem também tatuar os soldados, e com a finalidade de evitar a deserção. Por quê? Obviamente, nem todos os soldados iam participar das batalhas felizes e de bom grado. E, quando viam alguma oportunidade de desertar, ou seja, de fugir, eles fugiam mesmo. Então, com essa prática de tatuar os soldados, os generais, o que que eles queriam? Diminuir a deserção, porque o soldado ia ser identificado com a marca do Império Romano e, fatalmente, ele seria extraditado, seria levado de volta e sofreria todas as sanções da lei marcial. Então ninguém queria isso. Mas o tempo foi passando e os soldados acabaram gostando dessas tatuagens que para eles representavam virilidade, força, masculinidade. E os próprios soldados começaram a desenvolver outros desenhos, criar outras imagens e passaram a querer se tatuar também. Veja como a história é muitas vezes irônica. Por quê? O próprio Império Romano, um pouco mais à frente, quando adota o catolicismo como a religião oficial e promove as cruzadas, porque a ideia era disseminar a religião cristã ao longo de todo o mundo romano, o mundo que se entendia naquela época, obviamente. Então, o Império Romano é, passa a tatuar os soldados que iam participar das batalhas nas cruzadas
e eles desenhavam uma cruz. Era tatuado nos soldados uma cruz. O soldado que morresse em batalha e fosse identificada ali aquela cruz, ele teria direito a todas as honras funerárias, porque afinal de contas ele havia morrido defendendo o cristianismo. Mas até então, como é que fica o lado oriental do nosso globo? Vamos falar um pouco a respeito disso. Na China, as tatuagens eram feitas apenas para identificar os exilados e os criminosos. Os exilados, obviamente, quando fosse da parte dos governantes, e os criminosos, havia uma prática interessante, porque eles mesmos gostavam de se tatuar e utilizavam imagens que remetiam a clãs, a ordens, como um grupo, uma verdadeira família. Então existia isso lá desde a China antiga. E nós percebemos que ainda hoje algumas sociedades que nós podemos dizer assim, formada por mafiosos, algumas irmandades, utilizam ainda essa prática de fazer a tatuagem. Então a tatuagem, ela funciona como uma identidade de um grupo. Era assim na China antiga e era assim também no Japão. E é por isso que ainda nos dias atuais, principalmente no Japão, existe um certo ranço, um certo estigma no que se diz respeito a uso de tatuagem, porque rememora, relembra aqueles tempos em que apenas os malfeitores, os homens maus, os criminosos utilizavam a tatuagem, né? E no Japão também houve uma época em que a máfia, o movimento de máfia cresceu muito e todos os mafiosos tinham tatuagem obrigatoriamente. Então ficou essa memória que não é muito legal. Mas vamos chegar aqui no Brasil. Afinal de contas, como que é a história da pátria do evangelho com a tatuagem? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, um dado interessante. No ano de 1959, desembarcou no Porto de Santos um artista dinamarquês. E esse artista fazia o que, entre outras coisas? Tatuagem. Isso mesmo. Ele se estabeleceu justamente na cidade de Santos, montou um estúdio perto do porto e ali a maior parte do público que utilizava os seus serviços eram os marinheiros. Sabe o desenho do marinheiro Popeye? O Popeye não tinha uma âncora ali tatuada, então muitos marinheiros gostavam de ter no seu corpo a imagem de uma âncora, entre outros símbolos. Eles buscavam o serviço desse artista e as outras pessoas que se tatuavam também, naquela época, nós estamos falando, pessoal, do século XX, né, os anos 1959, 1960, naquela época as pessoas que utilizavam a tatuagem também eram aquelas consideradas de má vida, como se dizia na época, não eram pessoas da mesma forma bem vistas na sociedade. Então, é importante a gente fazer esse parênteses. Bom, e aí? E hoje? Como é que funciona? Que bom que hoje nós já não temos mais esse olhar estigmatizado para as tatuagens. Elas são amplamente utilizadas por todo mundo, desde o jovem até o mais experiente, não é? Saímos por aí pelas ruas e o que nós vemos? Pessoas tatuadas. E quem usa tatuagem, quem gosta, diz o seguinte, que não pode ter uma só. Me parece também que não pode ter número par, tem que ser ímpar. Bom, mas isso é assunto para quem é especialista em tatuagem, não é o meu caso. Eu só fiz uma breve pesquisa para trazer esse assunto aqui para nós. Bem, ora exaltada, ora rechaçada, não resta dúvida de que as técnicas modernas fazem das tatuagens verdadeiras obras de arte. E, gostemos delas ou não,
Elas ganharam um espaço significativo na cultura atual e, olha, vieram para ficar. Para ficar. Cantores, atletas, militares, o balconista da loja de armarinhos, a garçonete daquela lanchonete onde você adora fazer seu lanche, a jovem, o homem maduro, todos, ou quase todos, adoram ostentar uma tatuagem. E os motivos são os mais variados. Se nós tivermos tempo para encher um ambiente com tatuados e perguntar para cada um o motivo pelo qual desenhou aquela tatuagem, por que escolheu aquele desenho, nossa, nós vamos ficar muito tempo ali e as histórias serão as mais interessantes, com certeza. Bem, mas afinal de contas, o que nos trouxe aqui hoje para fazer esse podcast? Responder a pergunta que não quer calar. Qual é a visão espírita a respeito das tatuagens? Para responder isso, eu convido vocês a pensarem a respeito do papel que o corpo humano, o corpo físico representa para nós, espíritos imortais. Então vamos lá. Nós que estudamos o Espiritismo, que nos debruçamos sobre as obras de Kardec e todas as obras subsidiárias do Espiritismo, nós sabemos que o corpo físico é um veículo utilizado pelo espírito para se manifestar no mundo físico. Ou seja, em essência, você que está aí do outro lado me ouvindo agora, nós somos espíritos. E para um espírito viver no mundo da matéria, andar, falar aqui no planeta Terra, o que ele precisa? De um corpo físico. Esse corpo lindo e maravilhoso que é formado dentro do ventre materno ao longo do período de gestação. Nós, espíritos, já existíamos muito antes e esse corpo foi formado especialmente para nos receber, porque sem ele não tem como nós vivermos aqui no mundo físico. É por isso que quando nós vamos participar, assistir uma sessão mediúnica, os nossos irmãos desencarnados precisam de um médium para trazer a mensagem deles, seja uma mensagem por psicofonia, seja uma psicografia. Esse espírito não tem como se manifestar sem um corpo físico. Até aí tudo bem? Só relembrando. Então, o corpo físico ele é de extrema importância para o nosso processo de evolução moral. Porque nós vamos adquirindo, absorvendo valores, aprendizado, quando estamos na espiritualidade também, mas é aqui no mundo físico que nós seremos testados, que nós seremos colocados à prova, para ver o que aprendemos, o que precisamos melhorar. Então, o corpo físico é fundamental para nós, fundamental. E além do corpo físico, nós recebemos também um dom que se chama livre-arbítrio. Deus cria o espírito e vai dando condições desse espírito ir aprendendo, progredindo, e quando nós estamos prontos, recebemos o livre-arbítrio. Que maravilha! Podemos escolher. Podemos fazer as nossas escolhas. Esse corpo físico é empréstimo de Deus. Por que empréstimo? Porque teremos que devolver. Quando ele não atender mais a necessidade nossa, ele vai ficar aqui nesse plano e nós, espíritos, nos libertaremos e voltaremos para a pátria espiritual. Mas até lá, nós somos responsáveis por cuidar desse corpo que nos foi emprestado. Então, precisamos cuidar da alimentação, higiene, cuidados com a saúde, tudo aquilo que nós já sabemos que o corpo físico necessita.
E pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos cuidar dele tanto melhor ou não. O livre-arbítrio nos dá toda a condição de fazer as nossas escolhas. Não quero cuidar do corpo, não quero observar os atos de higiene, eu não vou escovar meus dentes como deveria, eu não vou fazer atividade física, enfim, não vou me alimentar bem. Posso? Posso! Livre-arbítrio, eu posso. Mas, assim como a lei determina que eu tenho o poder de escolha, ela determina que eu arque com as consequências destas escolhas. Então, se eu não escovar os dentes adequadamente, vou ter dor de dente, pode ser que eu tenha que extrair. Se eu me alimentar inadvertidamente, irresponsavelmente, eu posso ter problemas cardíacos, muitas consequências negativas. Então, escolha e consequência. Escolha e consequência. Com isso tudo, o que eu quero dizer? Podemos fazer tatuagem. Sabe por que eu estou perguntando isso, Eliane? Porque, olha, tem uma história aí de um tal do Vale dos Tatuados, que fica nas regiões inferiores da crosta terrestre, conhecido também como regiões umbralinas. Eu estou muito afim de fazer uma tatuagem, mas eu tenho medo de ir para esse Vale dos Tatuados. E aí? Como é que fica? Livre arbítrio. O corpo que Deus nos emprestou, que está sob nossa responsabilidade e está aqui para nos servir, nós podemos dispor dele como quisermos, conscientes de que arcaremos com as consciências, com a consequência das nossas escolhas. Tudo bem. Agora, com relação à tatuagem, por que você escolheu fazer uma tatuagem? Primeira coisa, qual o motivo que te levou a fazer essa tatuagem? Qual é o desenho que você quer que esteja pintado no seu corpo e com o qual você vai conviver até o final dos tempos, ou até você cansar e fazer outra tatuagem por cima, ou procurar uma técnica a laser para remover, enfim, porque nós sabemos que tatuagem, a priori, é para sempre, não é? Então, assim, por que você escolheu? O que te moveu? Qual o motivo? Que desenho você vai fazer? Muitas pessoas tatuam os nomes dos filhos, das mães, dos pais. Ora, alguém que escreva o nome do seu filho, da sua filha no corpo, o que moveu aquela pessoa? O amor. Ela quer homenagear aquele ser que vive ali dentro do seu coração. Ah, que bom! Cada vez que eu olho aqui, eu me ligo mais ao meu filho, à minha filha, é uma lembrança boa. Que legal! Então, o que te moveu? Um sentimento de amor. Você quer homenagear uma pessoa que é importante para você. Que bom! Ah, escrevi o nome da minha mãe. Olha, é uma borboleta eu fiz aqui no meu corpo, porque a borboleta me remete à questão da transformação. Eu acho muito bonita. A lagarta fica na crisálida, depois não é? É bonito. Lógico, é bonito. Então percebe que o que está por trás, o que está embasando, o que motivou a fazer aquela tatuagem, é um motivo leve, bonito. Qual é o problema que tem nisso? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Você quer fazer a sua tatuagem? Faça a sua tatuagem. O espiritismo, em essência, não condena o que quer que seja, porque estudando o espiritismo, nós chegamos à conclusão de que somos os artífices da nossa vida e temos a consciência de que podemos fazer qualquer escolha e devemos também estar firmes no momento de arcar com as consequências, que podem ser positivas ou não. Então, fazer a tatuagem não tem problema. Agora, vamos lá. Ah, mas ainda assim, eu tenho medo de ir para o Vale dos Tatuados. Então, vamos pensar aqui nesse Vale dos Tatuados. E aí eu convido você a me acompanhar nesse raciocínio. Não vamos pensar só em Vale dos Tatuados, não. O Vale dos Suicidas, que também assusta muitos de nós. Vamos pensar em qualquer outro vale que pode ter.
o Vale dos Alcoólicos, não é? Nós que vivemos nas metrópoles e acompanhamos a triste realidade dos nossos irmãos que são dependentes químicos, que vagam pelas ruas como verdadeiros zumbis. Será que não tem um vale também dessas pessoas que se utilizam de narcóticos? Vamos pensar. Estou chamando aqui para me acompanhar nesse raciocínio. Deve ter. Sabe por quê? Porque nós nos unimos por sintonia. Também o Espiritismo nos ensina isso através das orientações que nos trazem os espíritos superiores em toda essa obra maravilhosa que é o Pentateuco. Então, nós nos unimos por sintonia. Eu convido para a minha casa as pessoas que eu confio, as pessoas que eu considero minhas amigas. Eu não vou convidar qualquer pessoa para vir à minha casa. Da mesma forma como eu não vou frequentar lugares e ambientes nos quais eu não me sinta bem, porque nesses ambientes, nesses lugares, quem são as pessoas que estarão lá? Com certeza aquelas que vibram na mesma sintonia. Quem é cinéfilo, quem é apreciador da sétima arte, por exemplo, sempre vai se reunir com pessoas que também gostem de filmes, de cinema, porque juntos vão falar a respeito. Você viu aquele último filme do Denzel Washington? O que você achou da atuação da Jodie Foster naquela última obra? Por exemplo, percebe? Nós procuramos estar na companhia dos afins. Então, aqueles irmãos que estão no Vale dos Suicidas, no Vale dos Alcoólicos, ou seja, no Vale dos Tatuados, eles estão unidos lá por afinidade, não necessariamente por terem feito tatuagem. Ah, tá certo, Eliane, mas você ainda não me convenceu? Porque todos têm tatuagem. E por que eles foram para lá? Justamente por isso que é chamado de Vale dos Tatuados. Então, te chamo agora para um outro raciocínio. Lembra que eu falei da tatuagem do nome do filho, da mãe, da borboleta bonita? Existem tatuagens que não são tão leves, muito pelo contrário, e que foram feitas em circunstâncias, digamos assim, de motivos que não são tão nobres. Quando eu falei aqui no podcast sobre os bandos, os criminosos, os malfeitores que decidiam fazer a tatuagem porque eles queriam se identificar como fazendo parte daquele clã, daquela irmandade, pensa, o que eles faziam? Eles se uniam para pilhar as cidades, para violentar mulheres, para tirar a vida dos homens. São episódios tristes da história da humanidade, mas é a realidade. Nós sabemos que isso acontece. Eles se tatuavam. Será que no momento do desencarne também, será que eles não se encontraram na esfera espiritual e não continuaram em grupo fazendo os desmandos que eles faziam aqui? Unidos lá com os mesmos propósitos, nós sabemos que a vida continua além da matéria. Aliás, a nossa verdadeira vida é a vida do espírito. Então, se esses irmãos estão lá no Vale dos Tatuados, não é porque eles têm tatuagem, e sim porque os hábitos, os valores que eles desposaram em vida, o ponto de vista deles, a atitude que eles tinham aqui eram semelhantes. E nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Para finalizar esse podcast, que já está extenso demais, e eu não quero abusar da boa vontade de vocês, eu quero retomar um conceito que vai ajudar a ilustrar isso que eu estou falando para vocês aqui, tá? Suástica. Todo mundo sabe o que é a suástica. Quando se fala esse nome, nós até arrepiamos. Por quê? Primeira coisa que vem na nossa mente é a lembrança daquela fase negra que o mundo viveu
com o massacre, o Holocausto que foi impingido aos nossos irmãos judeus. Nós sabemos disso. Mas é interessante que a suástica, na sua gênese, não tem nada a ver com aquilo que Hitler converteu ela. Porque, na verdade, ela é um símbolo místico que originalmente representa a busca pela felicidade, a salvação e a boa sorte. Um símbolo que muito utilizado nas culturas orientais, representando um movimento cíclico e de regeneração da vida. Olha que coisa linda! Tanto é que eu convido vocês a prestarem um pouco mais de atenção nos Budas que nós vemos por aí, nas imagens da internet, que eles têm uma suástica no peito. Se tiver algum budista ouvindo esse podcast aqui, vai saber do que eu estou falando. E olha como que um ser humano em estado de perturbação, um ser humano, um espírito que utilizou o seu livre-arbítrio para praticar o mal, pôde converter um símbolo de felicidade, de boa sorte, de regeneração, em ideia de morte, de crueldade. E a coitada da suástica foi marginalizada, estigmatizada, criminalizada. E será que algum dia nós vamos conseguir resgatar a suástica da sua essência? Será? Então, é para nós pensarmos a respeito disso. Hoje, se nós virmos alguém com uma tatuagem da suástica, o que nós vamos pensar? Mas será que quando essa pessoa fez essa tatuagem, ela estava querendo homenagear essa ideia tão terrível de eugenia, de superioridade da raça ariana, ou fez a tatuagem porque foi buscar a essência da suástica lá nas correntes orientais? Fica para nós essa reflexão. Espiritismo não condena uso de tatuagem. Espiritismo não condena nada. Façam a tatuagem se quiserem fazer. Prestem atenção apenas aos motivos que levam vocês a escolher uma tatuagem. Porque nós vamos nos unir. Assim como nós nos unimos aqui na Terra, nós vamos nos unir também na espiritualidade com os nossos afins, porque a sintonia também é uma das leis da natureza. Um abraço, te espero para o próximo podcast. Até mais!